Tive o privilégio de participar de mais um debate no programa Vejam Só, dirigido pelo reverendo Heber Cocarelli, e desta vez eu debati com o reverendo Ronaldo Vasconcelos, presbiteriano. Debatemos sobre o sábado. Eu apresentei os argumentos em favor da observância do sábado, enquanto o reverendo Ronaldo apresentou os argumentos em favor da observância do domingo. Foi um debate muito bom, respeitoso, mas como em todos os debates, muitas vezes não temos como abordar nenhuma 10ª parte de tudo aquilo que um assunto como esses exige, né? A questão do dia de guarda poderíamos abordar tanto de forma bíblica, teológica, quanto histórica, para mostrarmos a origem da observância do domingo, porém, obviamente, o tempo não dá, o programa não pode se estender tanto, e eu gostaria de aproveitar este vídeo para tocar num ponto, num dos pontos que eu não tive tempo de abordar no debate. Eu gostaria que você, ao assistir esse debate, fizesse comentários a respeito dos argumentos que o reverendo Ronaldo e eu fizemos. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link de onde se encontra esse debate do programa Vejam Só. Eu gostaria dos seus comentários e eu queria nesse vídeo tratar de um ponto. Por diversas vezes, não é? O interlocutor com o qual eu debati, muito respeitoso, ele apresentou Hebreus 4, não é? Como uma evidência de que o cristão terá um repouso eterno, obviamente com Deus, logo após a segunda vinda de Cristo, e isto supostamente seria uma substituição ao repouso sabático. Eu não tive tempo de abordar isso porque eu tive que abordar outros argumentos, né, muito importantes que o reverendo apresentou, e eu queria obviamente demonstrar à luz da Bíblia, né, que a nossa doutrina do sábado ela é realmente bíblica. Mas eu quero fazer uma breve abordagem de Hebreus 4 para demonstrar o seguinte, que o repouso eterno que desfrutaremos com Cristo na eternidade prometido em Hebreus 4, ele não exclui a observância do sábado em nossos dias. Em primeiro lugar, o tema central de Hebreus 4 é o descanso de Deus. Há um convite aqui em Hebreus 4 para que os cristãos hoje, pela fé, descansem em Deus, descansem em Cristo todos os dias. E aqui em Hebreus 4, o autor até relembra os dias de Israel, quando os israelitas eram liderados por Josué, e o autor cita aqui em Hebreus 4:3, por exemplo, o Salmo 95:11, que fala que Deus, na sua ira, jurou que os israelitas não entrariam no seu descanso. Ou seja, aqueles israelitas que se rebelaram não entraram na terra prometida para descansarem. Do período em que eles foram escravos e do período em que eles permaneceram no deserto. Então, por causa da rebelião, muitos israelitas não entraram na terra prometida. E o autor do livro de Hebreus está nos mostrando que os cristãos hoje não devem ser rebeldes como os israelitas, porque do contrário, eles não vão poder entrar no descanso de Deus hoje, desfrutando da paz em Jesus todos os dias, e depois não poderão entrar no descanso eterno de Deus, que existirá na eternidade quando estivermos com Cristo, longe do pecado, longe da dor, longe do sofrimento. Então o tema central realmente em Hebreus é o descanso de Deus, fala do repouso na graça, que encontramos em Jesus todos os dias, repouso pela fé, e fala do descanso que teremos no futuro quando estivermos definitivamente livres do pecado, da morte, da dor e do sofrimento. Entretanto, longe
de o descanso futuro substituir o sábado, na verdade percebemos que é um reforço da doutrina do sábado. E por quê? Aqui em Hebreus 4:4 lemos o seguinte: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Aqui em Hebreus 4:4, o autor cita Gênesis 2, 2 e 3, que fala do primeiro descanso de Deus nesse mundo, que foi o descanso sabático. Veja, o tema de Hebreus não é o sábado. O tema é o descanso pela fé em Cristo, é o descanso na graça e o descanso futuro que desfrutaremos na eternidade. Entretanto, eu queria que você prestasse atenção neste raciocínio. Se o domingo fosse o dia de guarda dos cristãos, por que o domingo não foi mencionado aqui como um exemplo do descanso que desfrutamos em Jesus hoje? Por que o domingo não foi um exemplo do descanso eterno que teremos em Deus na eternidade? Simplesmente porque os cristãos aqui, cerca de 70 anos depois da cruz, não guardavam o domingo. Simples assim. Se o sábado, se o sétimo dia, foi usado como um exemplo do descanso eterno que teremos ao lado de Deus, é óbvio que para o argumento do autor de Hebreus é ser relevante para o leitor da carta, obviamente o sábado estaria sendo observado 70 anos depois da cruz. Mais ou menos foi este o período em que Hebreus foi escrito. Outro detalhe importante, e esse texto eu pude mencionar no debate, em Mateus 24, 20, quando Cristo diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, ele está se referindo ao momento em que os judeus cristãos deveriam fugir de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, isso indica que 70 anos após a cruz, o domingo não era o dia de guarda. O dia de guarda era o sábado. Então perceba, o texto de Hebreus, o capítulo 4 de Hebreus, que fala do repouso na graça que encontramos hoje e do repouso do descanso eterno que teremos ao lado de Deus, longe de substituir o sábado, ele comprova a existência do sábado. Porque para ser relevante e compreensível para o leitor dos dias de Hebreus, obviamente o sábado deveria ser mencionado porque era o dia de guarda, né? Se o sábado foi citado no verso 4 como um exemplo desse descanso que nós devemos encontrar em Deus hoje e desfrutarmos dele na eternidade, isso mostra que o sábado era observado pelos cristãos primitivos e não o domingo. Se fosse o domingo, com certeza o domingo seria usado como um exemplo do descanso espiritual que temos em Cristo. Afinal, alega-se, não é, que devemos guardar o domingo porque Cristo ressuscitou nesse dia, mas o domingo não é mencionado como exemplo aqui. Então isto é mais uma prova de que os cristãos primitivos não guardavam o domingo de forma alguma. Isso foi algo posterior, né? A história da igreja mostra que chegou um momento ali, pelo século II, que vários cristãos observavam o sábado e o domingo juntos, faziam uma espécie de uma merenda religiosa no domingo e depois realizavam suas atividades, até que chegou o momento em que o domingo suplantou o sábado, mais por uma tradição eclesiástica e não por um apoio bíblico, obviamente. Quero compartilhar aqui com você um comentário de Jameson, Faust e Brown, que são comentaristas batistas, né? Eles têm um comentário clássico, eles não foram observadores do sábado, mas eles fizeram um comentário muito interessante acerca de Hebreus 4, e eu vou compartilhar aqui com você agora. Tá? Este comentário aqui é desses teólogos batistas, um comentário clássico e tradicional, diz o seguinte: Moisés, o representante da lei, pôde levar Israel a Canaã. A lei nos leva a Cristo.
e ali termina o seu ofício, assim como terminou Moisés na fronteira de Canaã. É Jesus, o antítipo de Josué, quem nos leva ao repouso celestial. Este texto indiretamente estabelece, todavia, a obrigação do sábado, um dia semanal de descanso, pois este tipo continua até que o antitipo o substitua. Assim, os sacrifícios legais continuaram até que o grande sacrifício antitípico invalidou a lei. Como, pois, o sabatismo celestial antitípico não existirá, senão até quando venha Cristo, volte Cristo, nosso Josué evangélico, para introduzirmos nele, nesse descanso, não é? Deve continuar o sábado típico terrenal até então. O futuro repouso, como os judeus o chamam, o dia que é todo sábado. Então os judeus falam, não é, que a eternidade será um sábado eterno. E veja, esses comentaristas batistas mostram que Hebreus 4 não demonstra uma substituição do sétimo dia, mas demonstra sim que o sétimo dia continuava sendo observado pelos cristãos primitivos, porque foi usado como exemplo do descanso eterno que nós teremos com Deus. E um outro detalhe interessante, aqui discordando levemente aqui dos autores, a Bíblia mostra em Isaías 66, 22 e 23 que o sábado será observado também na nova terra. Alguém pode alegar assim, não, mas ali a promessa era para Israel, caso Israel fosse para a nova terra. Concordo em parte, por quê? Se nós estaremos numa nova terra, assim como foi prometido a Israel, e se o sábado foi criado como um memorial da criação do planeta Terra, é óbvio que Isaías 66, 22 e 23 se aplica também a nós que estaremos na nova terra. Por toda a eternidade, Deus quer que nós recordemos que um dia Ele criou o nosso mundo. E mesmo que adoremos a Deus por mais tempo do que aqui, haverá na nova terra um aniversário semanal da criação, de acordo com Isaías 66, 22 e 23. Então, era isto o que eu queria deixar com você, uma das coisas que eu não tive tempo de abordar no debate, e eu espero que este debate respeitoso que o reverendo e eu tivemos motive você a estudar a Bíblia por você mesmo e que também lhe ensine uma coisa importante. Quando discordamos de um interlocutor, isso não significa que devamos desrespeitá-lo. Pelo contrário, o fato de não concordarmos em certas coisas deve nos motivar mais ainda a respeitarmos ao outro, porque assim estaremos sendo cristãos de verdade, estaremos honrando a Deus e ensinando outras pessoas a debaterem de forma saudável. Então vá aqui na descrição do vídeo, você vai ver o link, não é, deste debate. Eu espero que você faça comentários agradáveis, sempre respeitosos, como vocês têm feito aqui, e que vocês avaliem os pesos dos argumentos, né? Se os argumentos bíblicos que eu apresentei foram ou não mais relevantes, mais bíblicos, diríamos assim, que os argumentos do reverendo Ronaldo. Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar
assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas, dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas 3 aulas, esses 3 seminários.